O que fazer quando dentro do relacionamento conjugal há uma dificuldade que a cada dia se torna mais comum dentro dos relacionamentos, que é a falta do ato sexual. A dificuldade que alguns casais têm de trazer para sua rotina a intimidade. Porque o ato sexual fala de intimidade, e a intimidade ela é um mistério. É uma dificuldade, sim, que muitos casais se encontram de viver essa intimidade dentro do seu relacionamento, principalmente quando estamos falando aí de relacionamentos que já duram 10, 12, 15, 20 anos ou mais. E as pessoas costumam colocar o ato sexual dentro de uma rotina exaustiva ou uma rotina que é melhor se evitar, mas vamos evitar sem falar sobre isso, e acaba virando então um sofrimento silencioso dentro da relação conjugal. Algo que é difícil ser falado, e quando se fala é porque a pessoa está alterada, é porque a pessoa está chateada, é porque está difícil engolir aquela situação. E normalmente a outra pessoa que está sendo a geradora desse conflito dentro do relacionamento conjugal, ela mal sabe o que está acontecendo com ela. Então, o ato sexual acaba se tornando mais raro dentro da relação, acaba se tornando um mistério, porque a falta desse ato sexual, ele pode dizer muita coisa. Ele pode falar de rejeição, ele pode falar de doença, ele pode falar de falta de interesse, falta de amor. É o silêncio que fica dentro desse contexto, que acaba virando um mistério. E por que às vezes vira um silêncio? Porque tanto a pessoa que está com essa dificuldade do libido, que está com a dificuldade da prática sexual e de viver dentro dessa rotina sexual, ela mal sabe o que está acontecendo com ela. E com isso ela acaba não sabendo compartilhar aquilo ali com o cônjuge. E como fica esse silêncio tão presente dentro da relação, gera mágoas, gera conflitos, porque essa ausência ela pode dizer muita coisa para o casal. Ela pode dizer, inclusive, que você não me ama mais, você não tem mais interesse, você não tem mais prazer em estar comigo. E como o casal acaba não conseguindo identificar o que está acontecendo, e infelizmente são pouquíssimos casais que pedem ajuda, pedem socorro nesse momento, essa situação acaba tomando conta da relação. E acaba ferindo, e acaba afastando, e acaba esfriando os cônjuges, tornando isso um verdadeiro abismo entre o casal. Como tratar uma situação tão delicada? Como identificar a dificuldade de um ou de outro de lidar com essas situações que, ao mesmo tempo que são tão presentes, é tão difícil falar sobre isso, né? Pessoas que estão vivendo uma disfunção sexual dentro do casamento e sequer procuram uma ajuda profissional, seja para ver sua questão hormonal, seja para ver a sua intimidade, seja para trabalhar suas emoções em relação a determinadas experiências sexuais ruins que hoje estão afetando o seu interesse pelo ato sexual. E, gente, uma relação sem o ato sexual, ela acaba gerando no casamento uma dor muito grande dos parceiros. Um desinteresse pela própria relação, porque sexo é vida, sexo é troca, sexo é compartilhamento, sexo é prazer. Então a gente falar de falta de prazer dentro de um relacionamento que deveria ter muito prazer é muito difícil. É muito difícil. Algumas pessoas
estão vivendo uma absoluta falta de interesse por sexo. Agora, vamos aqui começar a trabalhar então a possibilidade de que sexo para homem normalmente tem um significado, normalmente, eu não vou generalizar, tá bom? E sexo para mulher tem um outro significado. Então, se nós pudermos trabalhar dentro dessas possibilidades, a gente pode compreender que sexo para mulher não é só o ato em si. A mulher, ela precisa de um contexto, a mulher precisa de uma preparação. E quando uma relação ela está em conflitos, quando há turbulências dentro daquele relacionamento, esse contexto é muito difícil considerar ele dentro da relação. É muito difícil gerar prazer sexual quando não há prazer interacional, prazer com a pessoa que está do seu lado. E olha, coisas pequenas como admiração, como alegria de estar ao lado do parceiro, como satisfação que é gerada no dia a dia, na rotina, às vezes de manhã um bom dia, um olhar nos olhos, um interesse pela pessoa. Tudo isso são elementos que nós podemos considerar sim como estímulos para uma relação sexual que talvez vai acontecer só à noite. Mas às vezes um bom dia, às vezes um telefonema durante a tarde, durante a manhã, às vezes uma surpresa de amor, todos esses são canais que podem, em algumas situações, ajudar esse relacionamento. Mas também esses elementos que eu acabei de citar agora, eles também podem ser geradores de conflitos. Existem alguns casais que a questão sexual ela está tão delicada, ela está ferindo tanto a relação, que quando você começa a trabalhar com esses estímulos que poderiam ser facilitadores, eles acabam se tornando uma imagem de algo que está sendo cobrado. Ou seja, o cônjuge vai na maior boa intenção e começa a trazer um buquê de flores, ele traz um chamego, ele faz um carinho, e a pessoa que está vivendo esse conflito sexual, ela vê naquelas atitudes ali já um passo a passo, já imagina que ele está gerando aquele clima ali para o ato sexual. E essa pessoa começa já a ter aversão em cada uma dessas atitudes. Uma questão é certa, gente. Essa questão tem que vir para o diálogo. Ela tem que ser conversada, ela tem que ser exposta entre o casal para que eles possam compreender aonde que isso está afetando o prazer, o desejo, a atração. Onde é que eles podem, se por eles mesmos, construir essa nova ponte para trazer uma satisfação para a relação e essa satisfação ser capaz de gerar uma nova relação sexual dentro do casamento, uma reinvenção, uma repaginagem tanto do homem quanto para a mulher dentro desse relacionamento conjugal e assim construírem novas possibilidades para que essa relação seja gostosa, agradável e só então ser uma fonte de prazer e prazer sexual, por que não? Então invistam em si. Tragam, se vocês estão tendo dificuldade de elaborar esse universo de possibilidades e construir ali uma ponte de diálogo para isso, busque uma ajuda profissional, mas não permita que essa situação fique num contexto solitário, como se nada tivesse acontecendo. Mudando de assunto toda vez que isso vem à baila. Não, é em frente, dialogue, converse, se exponha, traga as trevas, traga aquilo que está nas trevas e traga para a luz. Quem sabe o seu parceiro ou a sua parceira entenda a situação e consiga reconstruir esse novo significado para algo que já foi maravilhoso entre vocês dois, mas que hoje precisa de um novo sentido e de uma nova construção. Amanhã nossa live a partir de 5 horas da tarde. Te espero lá, tá? Curta, compartilhe, esteja conosco no nosso canal Dizemos Sim. Um grande abraço, tchau.